mamães! Hoje aqui no nosso canal eu vou falar sobre uma mensagem de voz que eu recebi de uma mãe. E esse bebê tem 5 dias, se eu não me engano vai fazer 6 dias. E a queixa dela é que o bebê dela mudou de comportamento. Está indo com mais frequência ao peito, né, para mamar. E ela disse que não tá dando nenhuma hora o bebê quer ir de novo ao seio. E ela tá achando que ou ela tem pouco leite ou o leite dela é fraco. E aí, o que vocês acham? Então vamos lá, vou explicar a vocês o que acontece nesses primeiros dias de vida do bebê. Então, o bebê nasce, né? Ele nasce cansado, porque trabalho de parto para o bebê, o trabalho de parto para o bebê é uma coisa que cansa bastante o bebê. Né? Então, o bebê ele tem um período que assim que ele acaba de nascer, um período de mais ou menos 1 hora, ele fica bem desperto e alerta. Depois desse período de 1 hora após nascimento, durante 2 a 3 horas ele vai dormir muito gostoso, porque ele precisa logo assim que ele sai mamar, tá? E logo em seguida ele tem que descansar, porque o trabalho de parto já tá dizendo é um trabalho, não é só para a mãe, é também para o bebê, né? E aí o que acontece? Esse bebê quando termina esse descanso dele, esse descanso de 2 a 3 horas mais ou menos, ele vai para o seio. E quando ele tá no primeiro dia de amamentação, ele fica ali muitos minutos sugando e depois dorme um longo período. Sugando, dorme um longo período. Porque no primeiro dia ele só mama bem pouquinho. Às vezes ele fica meia hora no seio, 40 minutos. Tem bebês que ficam até 50 minutos no seio. E eles só mamam 5 ml. 5 ml é muito pouquinho. E aí, toda vez que ele vai pro seio, ele só mama 5 ml. E, gente, pasme, conforme os dias vão se aumentando, também aumenta a quantidade do leite no peito da mãe. Lembrando, só vai aumentar a quantidade do leite no peito da mãe se esse bebê mamar for toda hora pro seio. Se esse bebê não for pro seio, se a mamãe decidir colocar a chupeta para ele dormir porque ela tá cansada, não vai ter leite suficiente. Ou se a mamãe achar que o leite dela é fraco, então ela tá pensando em complementar só com um pouquinho de leite. Esse é o grande problema. O que acontece? Bebê demora a ir pro peito e peito demora a aumentar a produção. Mas se ficar só no peito, esse bebê vai conseguir avisar o corpo da mãe, né? Que esse corpo tem que aumentar a produção. Então, quando o bebê vai pro seio várias vezes, é o bebê, né? É o bebê que avisa o corpo da mãe, tá? Que tem que aumentar a produção. A produção, ela não aumenta de 1 hora para outra, não. A produção, ela só aumenta com o estímulo do bebê indo ao seio. E as mães ficam muito angustiadas, porque se o bebê vai muito ao seio, o que acontece? Esse bebê, ele acaba tirando a particularidade dessa mãe, acaba tirando a individualidade dessa mãe. E ela começa a se sentir até que mal, porque ela não pode fazer mais nada, né? Então ela tá entregue tudo ao bebê. Tudo que ela faz é amamentar. E quando ela tem um tempinho, o que ela faz? Amamenta. Exatamente isso que acontece nos primeiros 15, 20 dias, tá? Então é amamentar. E quando você tem um tempinho para descansar, o bebê chora e quer voltar pro peito. E isso é muito difícil para as mães entenderem. Por que é muito difícil para as mães entenderem? Porque deixa a mãe muito exausta, deixa a mãe muito cansada, tá? Mas é necessário que isso aconteça.
Não o caso da mãe ficar exausta, mas o caso de o bebê ir toda vez ao seio, tá? Aliás, falando em exaustão, a mãe ficando exausta faz com que essa mãe tenha vontade de dormir. A mãe tendo vontade de dormir faz que aumente a produção de leite. Aquela mãe que começa a disputar com o cansaço dela, a brigar com o cansaço dela, não, eu não vou descansar, eu não tenho sono, eu tenho coisas para fazer e que não sei o que, né? Ela começa a luta, ela entra numa competição com o próprio corpo, né? Essa mãe ela vai ter problemas com o aleitamento materno. Ela não vai aceitar a condição dela de estar ali nutrindo o teu filho, porque ela começa ela mesma a brigar com o estado dela naquele momento. Então, é muito interessante que a mamãe entenda que ela tem que amamentar este bebê, ok? Depois do primeiro dia, eu estava no primeiro dia, depois do primeiro dia, o que acontece? Partindo para o segundo dia, se esse bebê tá indo bastante no primeiro dia, desculpa, errei. Bom, no primeiro dia, o bebê tá indo pouco ao seio. E o que acontece no segundo dia? Ele ainda não vai muito ao seio. Mas no terceiro dia, entre o terceiro, quarto, quinto dia, esse bebê, ele começa a mudar o comportamento dele no seio. E quando ele muda o comportamento dele no seio, quer dizer que está na hora de ele avisar o corpo da mamãe que já está na hora de aumentar essa produção. Então, a gente chama isso de picos de crescimento. Então, o estômago do bebê aumentou a quantidade do volume. É lógico, isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece gradativamente. Só que aí o bebê ele fica desesperado para ir pro peito. Ele fica desesperado. E aí ele vai pro peito e ele chora e ele resmunga. Tudo isso, toda essa articulação é para avisar o corpo da mamãe para produzir mais leite. A mamãe que entende isso, a mamãe que reconhece isso, ela fica mais calma, ela fica tranquila e ela sabe que tá tudo certo, não tem nada de errado. Passou dessa fase, o terceiro, quinto dia, o bebê ele entra num ritmo, né, de amamentação e a mamãe pensa, puxa, graças a Deus, né, o bebê tá mamando e dormindo, tá tudo ok. Quando dá lá pelo 15º dia, aproximadamente, porque a gente não tem um calendário certo do bebê, né? Começa tudo de novo. O bebê vai pro seio, sai do seio, volta pro seio e começa a chorar. E essa mãe fala, pronto, agora acabou o leite ou realmente o meu leite é fraco. Não, o bebê tá entrando numa próxima fase, né, de pico de crescimento. E nessa próxima fase de pico de crescimento, esse bebê, ele vai ir mais vezes ao seio. Só que agora, ele vai ao seio a cada 30 a 40 minutos. Pensa o que sobra para essa mamãe descansar. Meu Deus, não sobra nada para ela descansar, não sobra nenhum tempinho para ela descansar. Às vezes ela pede, pelo amor de Deus, eu preciso ir ao banheiro, pelo amor de Deus, eu preciso comer alguma coisa. E o bebê não desgruda, tá? Isso é natural. Noemi, vai ser sempre assim todos os dias? Não. Não vai ser sempre assim. Geralmente isso acontece entre um dia, uma noite e um dia, né? 3 dias, mais ou menos, tá? Para alguns bebês e algumas mães acontece um dia e uma noite, ou uma noite e um dia, né? Tem essa relaçãozinha. Então, esse bebê depois entra numa rotinazinha de amamentação, muito gostosa, a mãe começa a querer curtir, né, aquele prazer em amamentação. Mas aí, gente,
deu lá o seu 20º dia, mais ou menos, 25º, de novo o pico de crescimento. Esse bebê fica desesperado e ele briga, e ele luta, e ele chora, e ele vai pro peito toda hora, ele vem no peito e sai e chora, vai pro peito e chora, aí consegue mamar e dorme no peito. Ó, a mãe fala, graças a Deus sustentou. A mãe tira do peito, abre o berreiro. Oh, meu Deus do céu, o que acontece? Eu posso ter aí também um novo pico de crescimento, onde esse bebê, ele está avisando o corpo da mãe, lógico, e com um comportamento um pouco diferente, né, dos anteriores, né, que a demanda precisa aumentar. Isso não acontece, vou avisá-las de novo, isso não acontece da noite para o dia. Vai acontecendo gradativamente, mas chega uma hora que o bebê ele fica muito chateadinho e muito nervoso. Mantenha a paciência. Mas Noemi, como que eu vou saber se o meu bebê realmente está tendo leite suficiente? Como é que eu vou saber se ele não tá passando fome? Então, tem duas coisas que dá para você fazer, para você saber. A primeira, consulta pediátrica. A primeira consulta pediátrica deve ser feita obrigatoriamente, no máximo, até o 7º dia de vida do bebê, ok? Então, esse bebê, ele deve passar, pelo menos na primeira semana após o nascimento, na consulta pediátrica. E aí, você vai saber o peso do bebê. Se o seu bebê estiver ganhando peso, o que tá acontecendo? Tá tudo certo. Realmente, o seu bebê tá passando pelo picos de crescimento, tá? A segunda coisa que eu tenho de orientação, se você ainda não conseguiu pediatra e seu bebê tá entre a primeira semana, quase alcançando a segunda semana, entre a primeira semana e quase alcançando a segunda semana e ainda não foi ao pediatra, eu vou te orientar uma coisa. Conte as fraldas do seu bebê. Então, tem que ter, no mínimo, durante um dia inteiro, no mínimo, tem que ter 5 fraldas com muito xixi, tá? 5 fraldas com xixi. O máximo de fraldas vai chegar aí a 15, 20 fraldas mais ou menos. Mas o mínimo de fralda que tem que ter no dia são 5 fraldas com bastante xixi. Se seu bebê estiver fazendo no mínimo 5 fraldas com bastante xixi, isso quer dizer que o seu bebê está engordando. Vale para quem ainda não foi ao pediatra, tá? Então tem que ter não só xixi, gente, mas xixi e cocô, mas a gente vai falar mais do xixi, tá ok? Então esse bebê, por mais que ele esteja entrando numa luta com o seio da mãe, chorando bastante, larga o peito, volta pro peito a cada 40 minutos, a mãe fala, mas ele descansa muito pouco. Eu li num livro que o bebê tem que descansar 18 horas. Oi? Quando? Que livro foi esse? Gente, o bebê não descansa 18 horas, tá bom? Ele vai fazer o quê? Ele vai mamar e dormir aquele pouquinho. Lembrando que mamar e dormir é só nesses primeiros 20 dias, tá? Porque depois do 20º dia de vida do bebê, já não vai ser mais isso. Ele vai mudar de novo o comportamento. Porque a partir do 20º dia até o 30º dia de vida do bebê, ele fica mais esperto. O que acontece? Ele fica mais curioso. Todos os bebês ficam mais curiosos. Ele olha, busca tudo, olha para o som, ele começa a focar a visão e aí, quando ele já está começando a enxergar melhor, é muito mais gostoso ficar acordado, porque eu enxergo. É muito mais gostoso olhar as cores, é muito mais gostoso olhar o local que tem mais luz, é muito mais gostoso ver as coisas se movimentarem. Bebê gosta de reflexo de óculos, bebê gosta daqueles brincos que ficam pendurados.
balançando. E bebê gosta, sabe do quê? Colar, cordão. Por quê? Porque eles passam um brilho e o bebê vai tentar uns dias mais à frente, né? Não com 20 dias, nem com um mês, né? Quando ele já tiver mexendo bastante com a mãozinha, o bebê vai tentar pegar esses objetos que se mexem e dão brilho. Então, um bebê com 20 dias, 30 dias, ele já tá mais esperto, então ele vai dormir pouco. Ele vai escolher mais um períodozinho da tarde para tirar sonequinhas. Mas dormir como antes? Acabou. E aí veio uma outra queixa das mães. O meu bebê não dorme, o que eu faço? Ele só quer ficar no colo. Dê colo. Porque neste momento ele vai receber afeto, amor, carinho e é tudo que esse bebê precisa, ok? Então, voltando aí a falar do aumento da capacidade do estômago do bebê, que algumas pessoas chamam de pico de crescimento, né, do estômago, né, do bebê. Então, o primeiro dia, o bebê mama aproximadamente de 5 a 7 ml. Já no terceiro dia, esse bebê começa a mamar aproximadamente de 20 a 27 ml. O que acontece? Esse estômago, ele é pequeno e vai aumentando, fazendo com que esse bebê volte ao seio várias vezes. Como eu já disse a vocês, ele precisa voltar várias vezes no seio para avisar o corpo da mãe que ele está crescendo. É lógico, esse estômago não cresce, tipo, no quinto dia já cresceu. Não, isso é aos poucos, por isso que o bebê vai várias vezes no seio da mãe. Com uma semana de vida, esse bebê já não está mais mamando 20 a 27 ml. Esse bebê está mamando aproximadamente de 40 a 45 ml. Então, lembrando a questão das fraldas, no primeiro dia, o bebê ele faz pouco xixi, mas já no terceiro dia aumenta a quantidade de fraldas, tá? Eu trouxe aqui uma seringa com 5 ml de leite, né? Para vocês terem uma noção de quanto pouquinho, né, que é 5 ml de leite. Ó, isso aqui são 5 ml de leite. Essa seringa tem 20 ml, tá? Então, ela tem 5 ml de leite. Só isso aqui que o bebê consegue extrair da mãe a cada mamada no primeiro dia de vida. E, gente, é o suficiente, não precisa mais do que isso. Não precisa de 30 ml de fórmula. Não precisa de 2 doses de fórmula. Muitas das vezes, o que vai precisar é colocar esse bebê no colo, acalentar, acalmar ele, para que ele possa se sentir aconchegado, né? Então, muitas das vezes o bebê acaba parando de chorar, acaba não, né? O bebê para de chorar, né? Porque sentiu o colo, porque percebeu que alguém tá junto dele, porque percebeu que ele não está sozinho, tá bom? Então, esse bebê, ele não precisa de leite fórmula logo no início. Também tem uma outra situação que costuma se dar fórmula logo no início dos primeiros dias do bebê. A bendita glicose baixa, exatamente, né? Ela ultimamente tem sido a vilã, né? Dos fórmula, né? Nossa, glicose baixa, vamos dar o fórmula. Bom, gente, precisa cautela. Por quê? Mamães, abram bem os seus ouvidos. Precisa cautela, precisa insistir que esse bebê vá pro seio para poder fazer, né, ter essa produção aí para ela começar a funcionar, né? Bom, se esse bebê já está apresentando sintomas de não querer mais chorar, de ficar meio apagadinho, largadinho, dormindo muito,
Não tem jeito, oferece-se sim a fórmula para poder dar um gás para esse bebê, para ele voltar para o seio, né? Lembrando que tem mães que quando vai para casa, que o médico fala, olha, não pode cair a glicose, não pode cair o destro, né, do bebê, não pode. Elas ficam desesperadas, então elas compram a lata, dão fórmula mesmo, por quê? Com medo do bendito destro. Lembrando, se você der fórmula, o seu seio não vai produzir. Por quê? Porque bebê que mama fórmula dorme muito, dorme um tempo muito longo e ele não vem para o seio avisando o corpo da mamãe que precisa aumentar a quantidade de leite. Esse é um perigo, isso é um perigo, um perigo, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês, tá, os copos, né, que eu preparei com as quantidades de leite, né, com um dia, aproximadamente 3 dias, aproximadamente uma semana e aproximadamente um mês. São 4 copos e eu vou mostrar para vocês nesses copos as quantidades que vai aproximadamente dentro do estômago do seu bebê. Eu queria ressaltar mais uma coisa: o seu corpo sabe o que faz. O seu bebê não precisa de fórmula. A gente precisa entender uma coisa: o nosso bebê chora e ele vai precisar muitas das vezes do acalento, seja no peito ou seja no colo. E isso não tem como não tem outra forma de ser feito, tá? Mas precisa ser feito. Se você entra com leite e fórmula, você dá um cala-boca no seu filho. E, infelizmente, isso começa desde já, esse cala-boca, né? Porque essa criança ela vai se acostumar a uma alimentação, muitas das vezes, inadequada, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês os copos, tá ok? Bom, pessoal, aqui está os copos que eu falei para vocês. Este primeiro aqui tem 5 ml, o segundo tem 20 ml, o terceiro tem 40 ml e o último tem 80 ml. O primeiro copo, tá aqui, acontece no primeiro dia de vida do bebê. O segundo copo está acontecendo na vida do bebê aproximadamente no terceiro dia. O terceiro copo está acontecendo na vida do bebê aproximadamente lá pelo 7º dia, com uma semana de vida. E o último copo está acontecendo aproximadamente com um mês de vida, tá? Lembrando que essas doses, elas não são exatas, tá? É uma média, né, de que foi feita, que acontece no estômago do bebê. Então, a diferença, ela é muita, né? Então, esse bebê, ele vai toda hora no seio, avisando o corpo da mamãe que precisa aumentar a demanda. Lembrando também que nós não podemos regular, né, o leite materno para o nosso filho. O que seria regular o leite materno? É simplesmente controlar no relógio, né? Se eu controlo o leite materno no relógio para o meu bebê, eu estou regulando. Aí sim, pode ser que ele comece a passar fome e a sentir fome.